Bom dia, eu sou a Flávia Gaspar. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho, e esse é o Morning Call do Safra. Estou aqui com Cauê Pinheiro. Tudo bem, Cauê? Tudo bem com você, Flávia? Tudo bem também. E começamos com os principais destaques dos indicadores econômicos no fechamento de ontem. Na semana que decidimos taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, o Ibovespa encerrou a terça-feira com desvalorização de 0,64%, cotado a 126.139 pontos. Na semana, o principal índice da Bolsa Brasileira acumula queda de 1,06%. Já o dólar fechou em queda ontem, 0,14% de baixa, cotado a R$ 5,62. Olhando para o fechamento setorial do Ibovespa no dia de ontem, tivemos um dia negativo para a maior parte dos setores, despontando siderurgia e mineração com a maior desvalorização do dia, 1,5%, e consumo 0,03% positivo, uma valorização bem marginal. Olhando para as maiores altas do pregão de ontem, temos Uzi Minas encerrando o dia com valorização de 4,62% e do lado negativo, São Martinho com desvalorização de 4,40%. Na agenda de hoje, o destaque fica para a decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A decisão no Brasil ela vai ser tomada e divulgada a partir das 6 horas da tarde, e nos Estados Unidos, a taxa deve se manter no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. Cauê Pinheiro, quais são seus destaques de hoje? Esperamos resultados mistos para as empresas de distribuição de combustíveis e acreditamos que a Vibra será o destaque, já que sua margem unitária deve chegar a R$ 168 por metro quadrado, um valor ligeiramente superior ao do trimestre anterior, em meio a um ambiente comercial ainda desafiador, apesar de alguma melhoria em relação ao primeiro trimestre. Enquanto isso, para a Ultrapar e a Raízen, esperamos uma contração da margem trimestral no segmento de distribuição de combustível. O segmento de açúcar e etanol da Raízen deve reportar números pouco inspiradores, além de vendas e preços realizados mais baixos no ano, bem como uma menor participação do próprio açúcar no mix consolidado de vendas. Quanto à Braskem, esperamos melhores resultados operacionais e margens sequencialmente maiores, em função da maior expansão dos spreads petroquímicos no segundo trimestre. Soltamos a prévia de resultados para o setor de saúde e, no geral, Redditor, Apvida e Fleury devem reportar números melhores, pois impulsionam a recuperação do setor após os últimos anos turbulentos. Os pequenos players devem continuar enfrentando pressões sobre crescimento, as margens e o capital de giro. Os operadores de saúde devem liderar a recuperação, registrando outro trimestre com melhorias na margem, beneficiando-se de uma sinistralidade inferior ao ano anterior, em função de um aumento ainda forte nos preços e iniciativas de controle de custos. Do lado dos prestadores de serviços, o maior número de dias úteis em abril e a sazonalidade favorável devem levar a uma retomada no crescimento do volume, após um primeiro trimestre fraco, e taxas de ocupações decentes. Além disso, a Oncoclínicas e a Odontoprev devem reportar um maior crescimento na receita, enquanto Viveo provavelmente reportará um ritmo mais lento do que nos trimestres anteriores. A Qualicorp ainda deve enfrentar um trimestre difícil com perda de membros devido aos níveis ainda altos de rotatividade. A Apvida continua sendo a nossa top pick no setor devido à combinação de um crescimento de lucros de curto prazo e posicionamento competitivo para o longo prazo. Os resultados da Copasa ficaram, em sua maioria, em linha com as nossas estimativas e mostraram um bom crescimento de volume. Os custos operacionais foram menores do que nossas estimativas, mas foram compensados por outras despesas, como custos de energia e outras receitas. A empresa conseguiu controlar os seus custos e acreditamos que este é um indicador positivo dos resultados futuros, o que pode ser traduzido em uma boa distribuição de dividendos.
O fraco desempenho do real prejudicou o lucro líquido, mas notamos que a Copasa tem um baixo nível de endividamento, o que limita a exposição da empresa a tais efeitos. Temos recomendação de compra para a Copasa, principalmente baseada em valuation, já que a empresa está sendo negociada com uma TIR de 11,8%. A TIM Brasil registrou resultados positivos com receita consistente com a nossa estimativa, mas com maior melhoria da margem EBITDA. O segmento móvel continua a ser impulsionado pelo desempenho no pós-pago, enquanto o pré-pago apresentou uma ligeira queda. Seguimos com recomendação de compra para a companhia, que é a nossa preferência no setor de telecom, olhando para o médio prazo. A recomendação do dia é uma venda em Localiza. O papel, que até então apresentava um cenário neutro na região das médias curtas, acaba desrespeitando um suporte anterior e sinaliza a correção. O alvo fica na região de 39,61 e o stop acima das máximas anteriores em 44,45. Segue valendo a entrada uma venda em Localiza. E esses foram os destaques do Morning Call de hoje. Não deixe de acompanhar a nossa cobertura completa dessa super quarta. Quer ficar bem informado? Acesse o nosso portal de notícias oespecialista.com. Bons negócios e até a próxima!